Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão bíblica no livro de Provérbios. Eu convido os irmãos a lerem comigo Provérbios capítulo 10, versículo 23. Provérbios capítulo 10, versículo 23. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Vamos ler novamente? Diz assim a palavra do Senhor: Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Nesta reflexão, meus irmãos, baseado neste precioso Provérbios, eu gostaria de meditar um pouco com você sobre a grande questão do que nos diverte, sobre aquilo que nos traz divertimento, que nos traz alegria, que nos traz prazer, que nos traz contentamento. A palavra de Deus, ela vai dizer claramente que para o homem de Deus, para o servo do Senhor, o próprio Deus, a sua glória, a sua vontade, os seus desígnios, os seus mandamentos é que serão a alegria, serão o prazer do servo do Senhor. Enquanto que para o ímpio, o prazer dele é o pecado. E aqui este provérbio, ele apresenta exatamente, meus irmãos, essa verdade muito importante, ou seja, de que para o tolo o cometer desordem é divertimento, é um prazer, é uma brincadeira, é uma alegria, ele se contenta com aquilo, ele se diverte com aquilo. E aqui tem uma conotação, meus irmãos, de escárnio. Ele pratica maldade para escarnecer com o seu próximo. Enquanto que o homem sábio, para o homem que tem entendimento, é ter sabedoria, é possuir a sabedoria, é buscar a sabedoria. Eu gostaria de meditar um pouco com vocês, irmãos, dentro da situação que nós estamos vivendo. É uma situação em que vai realmente demonstrar aquilo, irmãos, com o qual nós nos divertimos ou com o qual nós nos alegramos, aquilo que é o nosso prazer, a nossa alegria. Nós vamos reagir em situações como a que nós estamos vivendo nesses dias, situações difíceis, de acordo com realmente o nosso prazer, aquilo que nos dá alegria. Eu gostaria de meditar um pouco com vocês nessa oportunidade, nessa reflexão, dentro deste tema. Observem que a palavra de Deus, ela diz aqui para nós que existem dois tipos de pessoas e que essas pessoas, elas reagem de maneira diferente, elas se divertem com coisas diferentes, por causa exatamente da natureza delas, do que elas amam, do que elas buscam. Aqui a palavra de Deus nos fala do tolo, e aqui a palavra de Deus nos fala do homem entendido. Esses são dois tipos de pessoas completamente opostas. O tolo é aquele que não tem a sabedoria de Deus, que não tem a palavra de Deus, que não teme ao Senhor. Nós observamos na meditação de ontem, aqui, por exemplo, no capítulo que nós meditamos ontem, no capítulo 9, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. O homem sem entendimento é o homem que não tem sabedoria. Sem entendimento quer dizer que não compreende as coisas, ele não tem discernimento. Ele não tem discernimento da realidade sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a eternidade. Ele não tem compreensão, ele não tem entendimento sobre as grandes realidades espirituais. Ele é um cego espiritual. E por que ele é assim? Porque exatamente ele não teme ao Senhor, ele não reverencia o Senhor, não se principiou nele ali, como nós explicamos na reflexão de ontem, a sabedoria, que é a revelação de Deus, a palavra de Deus, e que é aquilo que realmente lhe dá compreensão, iluminação. Ele não é iluminado, ele está em trevas espirituais. Já o homem entendido não. O homem entendido é aquele que, temendo ao Senhor, é aquele que, reverenciando o Senhor, ele principia-se nele, então, a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é um homem sábio, ele é um homem que recebe a palavra de Deus, ele é um homem que tem compreensão
da realidade. O tolo, então, é aquele que está em cegueira espiritual, em profundas trevas espirituais. Ele não conhece a Deus. E aquilo nós também podemos lembrar aqui dentro desse ponto, é que se ele não conhece a Deus, se ele não ama a Deus, ele também não ama o próximo, ele odeia o próximo. Lembrando das 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, aos quais o Senhor resumiu em 2 mandamentos básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele que não ama a Deus, aquele que não teme a Deus, não ama o próximo, não faz bem ao próximo. Em algum sentido, ele prejudica sempre, toda a vida dele está prejudicando o próximo. Esse é que escarnece, meus irmãos, esse é que se diverte, vamos dizer assim, com o escárnio, com ali fazendo maldades. O sentido aqui é que o tolo cometer desordem ou cometer maldade, planejar maldades, ele planeja maldades, ele faz isso com divertimento, escarnecendo, zombando do próximo, desejando o mal do próximo. Este homem, então, isso para ele é um divertimento, é um prazer, é uma alegria. Ele faz isso com contentamento. Ele faz isso exatamente porque ele não tem entendimento, porque ele não tem iluminação. Ele não consegue perceber a maldade do seu pecado. Ele perdeu o senso da justiça, o senso ali de que aquilo é mal, é perverso, é contra Deus, ofende a Deus. Não, para ele o pecado se tornou banal. Ele não respeita a Deus, ele não teme a Deus. E ele zomba do próximo, ele planeja o mal ao próximo, ele se diverte nessa situação exatamente de fazer o mal ao próximo. Já o homem entendido não. O homem entendido, ele faz exatamente o contrário disso, exatamente porque ele tem entendimento, porque ele sabe quem é Deus, porque ele sabe, ele tem discernimento da verdade sobre Deus, sobre si mesmo, ele percebe a maldade do pecado, ele ama Deus e ele vive agora para o bem. Ele não tem mais prazer em fazer maldades, ele não tem mais prazer em prejudicar o próximo, ele não tem mais prazer em planejar o mal ou fazer o mal ao próximo em algum sentido, mas ele agora, o prazer dele, a alegria dele é o ter sabedoria. Observem que no primeiro caso, o prazer ou o divertimento é um divertimento em escárnio, em zombaria. Aqui, no caso do homem entendido que compreende as coisas de Deus, ama a Deus e compreende a verdade, aqui é no sentido de alegria, uma alegria santa. Aqui não é um divertimento no sentido, meus irmãos, do primeiro caso, em escárnio, mas é uma alegria, um prazer santo. Ele ama a Deus e ele tem alegria em ter essa sabedoria, esse conhecimento, porque Deus é a sua alegria, Deus é o seu prazer. Eu poderia ilustrar da seguinte forma: quem está na luz se alegra com a luz e deseja permanecer na luz e deseja ter mais luz. Quem tem luz quer mais luz. Quem está nas trevas, que odeia a luz, que não conhece a luz, foge da luz, prefere ficar nos seus pecados, não quer ser reprovado, como o Senhor Jesus Cristo fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles se afastam da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que está na luz, que já compreendeu a verdade, ele ama a luz, ele quer mais da luz. Então o divertimento dele não é mais fazer maldade contra o próximo, não é mais planejar o mal ou fazer algum mal contra o próximo, mas é exatamente essa sabedoria que ele já tem, e ele quer mais sabedoria. O livro de Provérbios evidentemente vai deixar bem claro que este homem, ele já é sábio. O homem sábio em Provérbios não é aquele que já é sábio e que não vai crescer, muito ao contrário, ele é sábio e ele quer ser mais sábio. Então o prazer desse homem aqui, que já tem o entendimento, que já tem a compreensão, que já conhece a verdade, é sabedoria e é crescer mais ainda em sabedoria. Ele já tem a luz, ele se satisfaz com a luz e ele quer ter ainda mais luz, meus irmãos. Então a alegria dele não é fazer o mal, mas é amar a Deus e conhecer mais ainda Deus e, consequentemente, fazer o bem. Viver para o bem do próximo, planejar e executar o bem em relação ao próximo, meus irmãos. Então, para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido, o divertimento dele, a alegria dele, o que lhe dá prazer é a sabedoria de Deus, e ele quer mais ainda sabedoria, e ele quer mais ainda, e nisso ele faz o bem ao próximo, e ele
quer fazer mais ainda o bem ao próximo. Como nós podemos aplicar, irmãos, a essa presente situação? Observe bem. Diante das dificuldades, diante das lutas, meus irmãos, esses homens eles vão reagir de forma diferente. Nós sabemos que quando a crise chega, quando os problemas chegam, como esse que nós estamos passando nesse momento, as contendas, as brigas, as raivas, as disputas, elas tendem a aparecer exatamente porque as pessoas, meus irmãos, elas estão numa situação de estresse. Elas estão preocupadas com a doença, elas estão preocupadas com a questão econômica, elas podem também estar ali em alguma disputa em relação a alguém o problema ali vem a fomentar mais ainda aquela disputa. Enfim, elas podem tender ali, naquele momento elas vão ter a tendência de planejar, vamos dizer assim, de odiar e de começar a planejar o mal, de desejar o mal e de querer realmente prejudicar de alguma maneira o seu próximo, porque a raiva vai ali sendo fomentada pela própria circunstância, pelo próprio estresse, pela própria ansiedade, não é? Isso é muito perigoso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu quero dizer a você que não é um crente em Cristo Jesus, a palavra de Deus está dizendo, porque todo aquele que não é um crente em Cristo Jesus, aqui no livro de Provérbios pode ser classificado como um tolo, um homem que não conhece a Deus, um homem que não tem compreensão da verdade, um homem que vive uma vida absolutamente tola. Eu quero dizer a você, meu amigo, que esta presente pandemia, toda essa crise que nós estamos passando, está mostrando um Deus irado, um Deus que tem a sua ira ali contra a humanidade, que peca contra ele, e entre esses pecados está exatamente o viver em maldade. Não quer dizer que todas as pessoas, por exemplo, vão ser assassinas, ou vão praticar um ato de realmente ali, vão praticar um assassinato, mas no coração delas, o ser humano sem Deus, sem o Evangelho, ele sempre, na sua tolice, ele vive para a maldade, ele se vinga, ele tem raiva, ele usa palavras ferinas, ele planeja o mal do próximo. Eu quero dizer para você que um dos motivos, irmãos, das crises, das pandemias, das catástrofes, que são manifestações da ira de Deus, é a maldade dos homens uns contra os outros. É quebrar ali a segunda tábua da lei, não honrar pai e mãe, roubar, matar, adulterar, contar ali, cobiçar o que é do próximo, meus irmãos, fazer mau juízo, espalhar más notícias, quebrar os 10 mandamentos. Quebrar, meus irmãos, odiar a Deus e odiar o próximo. Arrependa-se desse pecado. Você que se diverte, você que escarnece do próximo, você que deseja no seu coração o mal do próximo, você que se diverte em ofender e tem prazer naquilo, em brigar, em ofender, em maltratar, arrependa-se do seu pecado. Todos os tolos, todos os homens que vivem dessa maneira, as Escrituras dizem, arrependam-se. Essa pandemia está mostrando a verdade das Escrituras, que Deus está irado e que um dia Deus vai cobrar dos homens as suas maldades e eles devem se arrepender. E eles devem olhar para Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. E deve deixar a sua tolice, deve buscar o entendimento, e deve buscar a sabedoria, devem temer ao Senhor, deve se arrepender dos seus pecados. Agora, quanto a nós crentes, meus irmãos, quero dizer aos meus irmãos amados da congregação, aos crentes e aos todos os crentes, enfim, que estejam me ouvindo nesse momento, este é um momento de crise e este é um momento que nós temos que fazer o bem. Este é um momento em que nós não temos que em nenhum sentido praticar o mal. Nós como cristãos, nesse meio da pandemia, nesse meio em que os ânimos estão alterados nas famílias, nós devemos, por exemplo, exercer o bem na nossa família, consolar os nossos familiares, levar a eles o Evangelho, aqueles que não são crentes, consolá-los com as promessas das Sagradas Escrituras, ajudá-los também na parte material, apoiá-los, preservar a saúde deles, tomar as medidas de precaução em relação a esta pandemia, protegendo-os. Isso é fazer o bem, é amar o próximo. A sabedoria nos levará a isso. Externamente, quanto aos de fora,
Tome muito cuidado com as suas relações. Esse é um momento de estresse, como eu disse, esse é um momento em que as pessoas podem, no seu estresse, nas suas ansiedades, começar a ofender uns aos outros. Você, como cristão, viva para o bem, seja pacífico, ame, viva não para planejar, em nenhum sentido mal, mas para fazer o bem no seu trabalho, com relação aos seus trabalhos, a maneira como você está podendo trabalhar, não é? Neste momento de crise. Faça tudo em honra e glória a Deus, beneficiando as pessoas que trabalham, que são os seus clientes ou que trabalham, têm trabalhado com você. Seja cauteloso no seu falar, seja cauteloso no seu linguajar, ame o próximo e viva para o bem. Quero também falar um pouco, meus irmãos, sobre a questão ainda mais abrangente no que diz respeito ao nosso país. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo de crise, um tempo onde os governos estão sendo testados e estão tendo ali a grande responsabilidade de nos conduzir nesses dias difíceis. Muito cuidado com as suas palavras em relação a isso, muito cuidado com as acusações, muito cuidado para você não espalhar más notícias deste ou daquele governante, muito cuidado para você não exercer ali o ódio, que é muito comum na política, a vingança, o ódio, a desavença, a difamação, a maledicência, aquele ódio que se manifesta de tantas maneiras. Esse é o momento, irmãos, de nós orarmos pelos governantes, de nós darmos bons conselhos, de nós sermos exemplo nas palavras, nos atos, para que, buscando apoiar, inclusive, os governantes nesse momento de crise com orações, com bons conselhos. Não entre em brigas, não entre em intrigas, seja cauteloso, seja muito cauteloso e muito prudente com relação a esse aspecto. Não se deixe levar pelo ódio, que é tão comum na política, mas e que leva a ofender, desejar o mal e planejar o mal e até mesmo expressar o mal em palavras, que nossas palavras seja, o nosso linguajar seja, irmãos, de que nós, como servos do Senhor, estamos agindo, estamos trabalhando, estamos falando, estamos orando, estamos agindo, enfim, para o bem, desejando, irmãos, que Deus seja glorificado através de nossas vidas, e que assim seja, meus irmãos, que nesse momento de crise nós não sejamos como os tolos que buscam a desordem, que buscam ali planejam o mal e se alegram com isso, que nós fiquemos tristes com as desgraças nas vidas das pessoas, com o pecado na vida, inclusive daqueles que estão aí, irmãos, em volta de nós, que nós oremos por eles, que nós os conclamemos ao arrependimento, sejamos exemplo de piedade, que nós, como homens entendidos, tenhamos alegria na sabedoria e expressemos essa sabedoria, irmãos, em atos de bondade, de graça, de misericórdia, dizendo a verdade, inclusive, mas sempre com amor, com prudência, sempre de acordo com a misericórdia do Evangelho, a graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, alertando os homens e apontando para os homens sempre Cristo Jesus, nosso Senhor. E um último conselho, irmãos. A palavra de Deus diz aqui que para o entendido, o divertimento dele, a alegria dele, o prazer dele é ter sabedoria. E aqui vem um aspecto muito importante, não é? É que este homem, ele não somente é sábio, mas ele busca ser sábio. Nesse período de pandemia, busque a sabedoria. Ore muito pedindo sabedoria, mais sabedoria de Deus. Leia a Bíblia, medite nas Escrituras. Tenha ali conversas bíblicas com pessoas que você, online, você que não pode agora se encontrar com essas pessoas, mas que você sabe que possam contribuir biblicamente com seu conhecimento, para o crescimento do seu conhecimento bíblico. Busque a sabedoria. Esse período de pandemia e esse período de quarentena, esse período que nós estamos passando, deve ser um período de buscarmos, meus irmãos, a sabedoria de Deus e, portanto, vivermos cada vez mais para o bem do próximo. Que o Senhor seja louvado, seja glorificado na nossa vida desta maneira, meus irmãos. Que nós expressemos exatamente, para a glória de Deus, a sabedoria do Senhor e não a tolice. O Senhor seja honrado assim em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito. Amém. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, abençoa-nos, nos guardando de um andar tolo, de um procedimento, Senhor, maldoso, como os tolos, mas nos enche com a Tua sabedoria.
e nos faz, Senhor, viver para a Tua glória e para o bem do nosso próximo. Neste momento, nós possamos ajudar nossas famílias, ajudar os nossos conhecidos, ajudar o nosso país, meu Deus, com oração, com palavras justas, com misericórdia, proclamando o Evangelho, amando, vivendo em honra e glória ao Teu nome. Nos dá crescimento na sabedoria, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém, amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor lhes fortaleça, a amada congregação, Batista Reformada, todos os amigos e todos os irmãos amados. Que Deus lhes abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos amados, hoje e para sempre. Até logo. Deus abençoe a todos vocês. Amém.